Estamos no ar com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o diretor de teatro Diogo Spinelli, do Grupo Alô Doçura. O Grupo Alô Doçura está estreando uma peça neste sábado no Teatro Comune, na Rua da Consolação 1218. A peça chama-se A Idade da Mecha. É de Aristide Vargas, que é um argentino e tem vários textos, e um desses textos foi escolhido pelo Grupo Alô Doçura para ser apresentado durante o mês de outubro no Teatro Comune. A particularidade desse grupo é que eles, a exemplo do que ocorre muito nos Estados Unidos, na Europa, né, onde grupo de teatro e até mesmo, né, projetos que são desenvolvidos e que se busca patrocínio, mas não um patrocínio de empresa, não é um patrocínio de uma indústria, né, não é patrocínio público. São patrocinadores que são patrocínio coletivo. Né? O grupo apresenta o seu projeto, ele coloca esse projeto à análise da sociedade, né? E a sociedade vê o projeto e realmente faz a sua colaboração. Né? Ou ele diz assim, olha, para esse projeto eu preciso de R$200 mil. Aqueles que são entusiastas do teatro e das novas ideias fazem a sua contribuição de qualquer valor, 100, 200, 300, R$10, entendeu? E quando o grupo encontra o valor necessário, ele vai lá e monta sua peça, monta a indústria. Um exemplo de grupo de patrocínio é o Facebook. O Facebook surgiu com patrocínio de pessoas que contribuíram, né? Alguns contribuíram, outros também. Outras empresas lá na Califórnia, né? Tem muito disso na Califórnia, que empresas não, são jovens que têm projetos, que têm propostas, mas que não têm o principal, dinheiro. Né? Então eles vão buscar dinheiro junto à sociedade, né? A sociedade que acredita naquelas ideias, naquela proposta. E eles acabam se tornando sócios dessas empresas. O Facebook transformou gente assim, anônimos e milionários. Nós esperamos também que a Alô Doçura transforme os seus colaboradores em milionários. Diogo, como é que surgiu a ideia de vocês buscarem esse patrocínio coletivo? Bom, na verdade, a gente estava já montando a peça, a gente estava em processo de montagem da peça, do espetáculo, e a gente não tinha o dinheiro necessário para conseguir fazer esse espetáculo se montar. Né? A gente já estava com a ideia do texto, já existia a companhia, mas ao mesmo tempo não tinha uma forma de financiar esse projeto. Então a gente entrou em contato com esse site que se chama Catarse, que é um site de financiamento coletivo. É o site de financiamento coletivo mais famoso do Brasil. Né? Existem outros, mas ele é o mais confiável, tanto para a gente que coloca o nosso projeto, então a gente sabe que a gente está colocando um projeto num site que ele vai ter uma visibilidade bacana, porque tem isso, né? Na verdade... E ele é confiável também para as pessoas que apostam, sabe, nesses projetos. Sim, então a gente tinha tanta essa duplicidade, né? A gente tinha que ser confiável para a gente e tinha que ser confiável também para os doadores que iam apoiar o nosso projeto. E o Catarse também ele tem uma particularidade que ele ajuda a financiar principalmente projetos culturais, como é o caso do nosso espetáculo. Então o público do Catarse, o público que está acostumado a ir lá e financiar projetos, é um público que está acostumado a financiar projetos de cultura, o que para nós era muito importante porque era o público com quem a gente queria falar, nesse caso. Né? Então, daí veio a ideia. A gente falou, bom, a gente tem essa ferramenta que está surgindo, que está em alta, que já foi testada, então ela já não está no comecinho, as pessoas já começam a saber do que se trata e que a gente pode valer mão, a gente pode usar essa ferramenta para conseguir financiar a nossa peça. Então a gente tem um processo todo de inscrição do projeto no próprio site, né? A gente faz um vídeo. Esse projeto passa por uma avaliação do site, o site faz uma avaliação se o projeto é viável, se é um bom projeto, se é confiável, se o projeto é confiável, se o grupo que está apresentando esse projeto é confiável. Sim, a gente submete a proposta ao site e ele pode recusar ou pode aceitar. No nosso caso, o nosso projeto foi aceito. E, inclusive, depois de um tempo, ele foi colocado nos recomendados do site, que são os principais projetos que estão ali em voga para o público do site em geral poder contribuir. Não foi uma quantia bem humilde que a gente colocou lá, a gente colocou 15 mil como meta, né? E o interessante foi que a gente conseguiu ultrapassar essa meta.
faltando uns 15 dias, a gente ficou 2 meses em campanha, e uma campanha forte, intensificada, através das nossas redes sociais pessoais, dos componentes do grupo, através da página da nossa companhia também no Facebook. E faltando uns 15 dias para terminar o prazo, a gente já tinha conseguido os 15 mil, e a gente conseguiu ainda 3 mil, além desses 15 mil, que a gente vai usar para as passagens que a gente vai para Natal ainda com essa peça, né? Agora me diga uma coisa, é muito importante, né? As pessoas acreditam no projeto, as pessoas vão lá e contribuem, e como é que você mostra para esses contribuintes que realmente o projeto está funcionando, que o dinheiro que foi arrecadado está sendo aplicado nesse projeto? Bom, Porque é muito importante as pessoas saberem o seguinte, eu estou dando meu dinheiro porque eu acredito, agora será que vai acontecer? Quando você inscreve o projeto, é na base da confiança mesmo, e quando você apoia também é na base da confiança. O site, inclusive o Catarse, ele se exime de que o projeto funcione, né? Só que, na verdade, quando você inscreve o projeto, você já determina lá qual é a porcentagem que você pretende usar para cada uma das necessidades do projeto. Das etapas do projeto. Isso. Então, por exemplo, a gente tem uma taxa que você paga para o próprio site para poder hospedar o seu projeto. Fora essa taxa, a gente já tinha determinado quanto a gente ia gastar com figurino, quanto a gente ia gastar com o aluguel do teatro, quanto a gente ia gastar com os direitos autorais do texto do espetáculo, porque ele é de um autor argentino, né? Então, ele tem os direitos autorais que a gente teve que pagar esses direitos. Então, a gente foi já discriminando, quando a gente escreveu o projeto, onde que a gente ia aplicar cada uma dessas partes, né? Dessa porcentagem, desse total que a gente pediu. E agora ele acontece, o projeto, né? Então, na verdade, todos os nossos colaboradores, a gente, inclusive, muitas das contrapartidas, porque tem isso também, a pessoa, quando ela entra no site do Catarse, ela doa, mas ela não doa, não é uma doação, simplesmente uma doação que ela não tem nenhuma contrapartida de volta, né? Ela tem as suas recompensas, o que eles chamam de recompensas. Então, muitos dos nossos apoiadores, por exemplo, a partir de R$50, a gente dava o ingresso para o espetáculo. Não é que a gente dava, era uma troca, na verdade, né? Eles apoiavam o projeto e eles já tinham como contrapartida esse ingresso. Então, agora que a gente vai entrar em temporada, a gente vai entregar essas recompensas para todos os apoiadores. Ou seja, é semelhante a como acontece com essas empresas lá na Califórnia, né? Jovens que colocam propostas de projetos e os colaboradores acabam virando sócios da empresa. No caso de projetos culturais, eles recebem em troca convites, recebem ingresso, é isso que acontece. Isso, é que cada projeto é muito específico, né? Por exemplo, pode ter um projeto de livro, de inscrição de livro. Aí, a partir de uma certa quantia de doação, provavelmente a pessoa vai receber aquele livro, né? No nosso caso, como é um espetáculo de teatro, a nossa principal recompensa era esses ingressos, essa cota de ingressos. Além disso, a gente criou também uma caderneta exclusiva, que a partir de alguma determinada faixa de doação, a pessoa recebe essa caderneta. Quem doa mais recebe um outro calendário. A gente foi criando outras recompensas também para as pessoas que doassem mais para a gente, né? Essa é a primeira vez que o Grupo Alô Doçura busca esse tipo de patrocínio? Essa é a primeira vez que a gente utiliza esse tipo de patrocínio, sim, de Vocês financiamento. conhecem algum grupo, outro grupo que participou desse tipo de patrocínio e que teve bons resultados? Como foi essa inspiração para que vocês buscassem patrocínio coletivo? A gente tem muitos grupos parceiros, grupos que saíram mais ou menos do mesmo lugar que a gente, né? Seja de amigos mesmo, de amigos que já tinham feito parte tinham se utilizado do mesmo mecanismo. Aqui de cabeça, agora assim pensando, eu lembro da companhia Inversão, do Bernardo Fonseca Machado, que também usou o site do Catarse, isso, e também um projeto muito recente de uma amiga nossa que se chama Maria Fernanda Batalha, que se chama Nós. Inclusive, também o mesmo processo, eu apoiei esse projeto também lá pelo Catarse, e daí eu fui assistir a peça deles a partir da minha doação, né? O interessante do financiamento coletivo é isso, porque também você pode ajudar outros, você não precisa ter só o seu projeto, você pode apoiar projetos de amigos também. Né? Você que tem aí, você que está nos assistindo, né? Ou você que é mãe, que é pai, que é irmão, que tem alguém da sua família que tem um projeto e não tem recurso, olha, é uma boa dica aqui do Diogo, vai lá, entendeu? Se inscreve, aprende o seu projeto que você pode ter sucesso. Agora, Diogo, eu queria que você me falasse um pouco da idade da Ameixa.
Qual o enredo dessa peça? O que é que fala dessa peça? E por que também vocês escolheram esse escritor argentino, né, Aham. que com essa peça? Por quê? Bom, A Idade da Ameixa, ela é uma história que se passa a partir das memórias de duas irmãs. Né? São duas irmãs que começam a escrever cartas uma para a outra porque a mãe delas está próxima da morte. E elas começam a relembrar todas as lembranças da infância delas. Né? E é uma família só de mulheres. Então tem muitas coisas, muitos elementos nessa peça que chamavam a nossa atenção. Desde o fato de serem só mulheres, porque a Companhia Lodossura só tem atrizes, né? Então era um texto que encaixava com a gente nesse sentido. Outra coisa importante é que no nosso outro espetáculo, que chamava Quizás, 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 a gente escreveu, foi um texto que eu escrevi, mas foi a partir de cartas, foi a partir de troca de cartas com as atrizes. Então foi interessante a gente encontrar esse texto que também, apesar de não ser nossas cartas, né, partia da ideia de cartas das personagens entre si. E eu já conhecia esse texto. Na verdade, na minha formação, quando eu estava na faculdade, ainda fiz uma primeira montagem desse texto, em 2007, eu acho, e era um texto que me chamava muita atenção desde da faculdade, né? Só que na época a gente não conseguiu fazer com que o espetáculo saísse da faculdade, ficou restrita ali ao universo acadêmico. E daí agora, a gente estava 2 anos já, desde o nosso último espetáculo, pensando qual que era a próxima etapa da companhia, o que a gente queria falar, como que a gente queria falar, o que a gente ia falar. E daí surgiu a ideia de retomar esse texto. Eu mostrei para as meninas da companhia, para as atrizes, e elas gostaram muito do texto. É um texto muito poético mesmo. Na verdade, o autor, de modo geral, o Arístides, ele é um autor que ele trata de temas cotidianos, mas sempre com um realismo fantástico e com uma certa melancolia, mas ao mesmo tempo com uma certa poesia e uma alegria. Assim, tudo isso misturado. E isso interessava muito pra gente. Esse tipo de linguagem interessava muito pra gente. Então foi mais ou menos por aí, assim. Esse texto já foi apresentado por outro grupo de teatro no Brasil? Sim, sim. Ele não é um texto inédito aqui no Brasil. Né? É inédito a maneira como a gente está fazendo, porque cada vez que você coloca um texto em cena, ele pode ser colocado de uma maneira diferente, ele vai ser colocado de uma maneira diferente, mas ele já foi encenado aqui no Brasil já sim. Já foi ensinado outras vezes por outras companhias? Isso. Então não é um texto inédito, né? Não. Eu sei que vocês foram convidados, né, para participar de um festival de teatro em Natal. Isso. Né? Mas eu gostaria, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente vai falar sobre essa participação do grupo em Natal, quer dizer, deve ser ainda esse ano, né? Uhum. E também sobre a peça que vocês estão apresentando no próximo bloco. Voltamos já. Com o almoço, um grande baile e o show dos Golden Boys, o sindicato homenageou os comerciários aposentados de São Paulo. Nós estamos aqui no Clube Atlético Juventus comemorando a 6ª confraternização dos aposentados da cidade de São Paulo. É um dia de comemoração, é um dia de festividade, sem dúvida nenhuma. Sexta festa dos aposentados, a melhor de todas. Encontrando aqui companheiros e companheiras que construíram o sindicato, homens e mulheres dedicadas à sociedade, à melhoria das condições da nossa atividade econômica aqui em São Paulo, mas principalmente aqueles que atendem todos os consumidores com carinho e com amor. São esses comerciários que merecem essa festa. O sindicato está retribuindo tudo aquilo que foi feito por esses milhares de aposentados dos comerciários de São Paulo. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o diretor de teatro Diogo Spinelli. Diogo é do grupo Alô Doçura,
que está estreando nesse sábado no Teatro Comune, a peça Idade da Mecha. A gente estava conversando aqui no primeiro bloco, né, sobre como é essa peça. Mas antes que você me fale da peça, Diogo, vocês que buscaram patrocínio coletivo, né, numa demonstração de que fazer cultura no Brasil é difícil. Uhum. Isso é uma demonstração, né? Muitos grupos de teatro que surgem, a gente sabe, surgem no Brasil, principalmente em São Paulo, que é um núcleo muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro são grandes núcleos de teatro, né? Eles surgem, mas acabam não desenvolvendo o seu trabalho exatamente por falta de patrocínio. Uhum. Uhum. É difícil bater na porta de um patrocinador e apresentar sua proposta e conseguir a receptividade de dinheiro mesmo para fazer teatro. Sim, é uma dificuldade que, apesar de existirem as leis de incentivo também, que já ajudam, também não é suficiente para você conseguir financiar certo tipo de teatro, um teatro mais experimental, por exemplo, como é o nosso, né? Então, mesmo que existam esses mecanismos, às vezes para a gente ainda não é muito efetivo isso, né? Na verdade, na cidade de São Paulo a gente tem vários mecanismos. Ou seja, Diego, você quer dizer o seguinte: as empresas só patrocinam quem elas realmente já conhecem o mercado. Grupos de teatro novos, grupos de atores novos encontram muita dificuldade? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Mesmo a gente tem a lei aqui do fomento, né, a lei do teatro, que é com certeza um ganho para os grupos de teatro de São Paulo. É uma lei que prevê uma continuidade, um pagamento e uma verba, né, para os grupos de pesquisa de São Paulo, mas que também não é suficiente para abarcar a quantidade de grupos existentes em São Paulo, né? Então, há mecanismos, mas mesmo assim, eu diria que talvez até haja uma oferta maior do que Ô Diego, sabe? a cultura, a disseminação da cultura depende do poder econômico? Sim, eu acho que está vinculado, né? Assim, não tem como... Claro, fazer teatro, de modo geral, eu não vou falar que é fácil nem para as pessoas que têm patrocínio, assim, não é uma profissão que você consiga ficar rico e você não faz por dinheiro. Assim, ao mesmo tempo, é necessário você ter a sua subsistência aí. Então, sempre está vinculado uma coisa a outra. Não tem como a gente... Mesmo porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A gente agora na nossa temporada, a gente aluga um teatro. A gente aluga o teatro onde a gente vai apresentar, então a gente paga uma taxa para o teatro para apresentar, né? Então, se você for parar para pensar, a gente paga para trabalhar, porque nós próprios que estamos produzindo o espetáculo, pagamos para ter um espaço que viabilize a apresentação da nossa peça, né? Então, e ao mesmo tempo, o teatro também precisa que alguém o sustente, o espaço físico do teatro. Então é uma via de mão dupla que todo mundo precisa de dinheiro para viabilizar os projetos, né? Eu lembrando, você está falando agora, eu lembrei aqui de uma peça, Bye Bye Brasil, um filme, né? Onde deixar bem claro isso, né? Uma caravana, acho que era Beto Farias, eu não me lembro mais outro ator, eu sei que era uma caravana de atores que percorriam o Brasil apresentando em pequenas cidades do interior. E nas cidades onde eles chegavam, que eles viam muitas antenas de televisão, eles não apresentavam, eles seguiam direto, porque achavam que ali eles não teriam grande receptividade. Ou seja, significa que fazer teatro em São Paulo talvez seja mais fácil do que fazer teatro no Acre. Uhum. Né? Sim, sim. Mesmo uma questão de produção aí, no caso, né? Querendo ou não, a gente tem uma facilidade maior de fornecedores aqui em São Paulo. Inclusive, por exemplo, né, a gente vai fazer um cenário, vai pegar um objeto de cena, a gente tem a 25 de março. Aí a gente tem o Brás, nesse espetáculo agora o cenário é composto de caixotes que a gente transformou em malas, né? Então você tem a loja que vende especificamente a alça da mala que a gente precisava, entendeu? Então você tem tudo mais à mão também. Assim, com certeza, acho que das regiões... Falando em Brasil, a região norte é uma região que ela ainda é muito difícil se produzir lá. Inclusive circular por lá também é muito difícil. O Grupo Haroldo Sur é composto de quantos atores e atrizes? Sou eu de diretor e nós somos em 5 atrizes, são 5 atrizes. Na verdade, agora a gente está com uma stand-in, a Bianca Muniz, que está substituindo a Eloá.
que ficou grávida no meio do processo. Então, na verdade, nesse último mês foi uma loucura pra gente também. Da gente... Não tinha um personagem grávido também, que pudesse ali, uma grávida na personagem? Ela até poderia apresentar, mas ia ficar muito puxado para ela fazer algumas partes do espetáculo e tudo mais. Então a gente deixou a Eló de repouso aí para cuidar da gravidez e a Bianca veio substituí-la. Então, na verdade, nós estamos em 6 agora, né? Em 7, pensando que a Eló está grávida. Mas foi uma loucura esse finalzinho de processo por causa disso também. Então a gente vai pegar todo um processo que tinha durado já 8 meses e em um mês conseguir passar para outra pessoa, né? E construir um outro figurino para Bianca e tudo mais. Assim, foi uma correria, mas que deu tudo certo aí para a estreia. O Grupo Alô Doçura consegue se manter economicamente? Ou vocês hoje ainda precisam, para se manter, que eu falo o grupo, eu falo as atrizes, os atores, vocês precisam também de ter um trabalho alternativo, paralelo ao teatro? Não, todos nós trabalhamos em paralelo com outras atividades. Né? Acho que, não, fora a Jennifer, que ela ainda está estudando, está terminando a faculdade, todos os outros nós trabalhamos com outras atividades também, porque a gente não consegue se manter só com teatro. Ou seja, faz teatro por amor, por paixão e por o trabalho em si você faz para se manter. Existe assim a perspectiva de vocês realmente viverem da cultura, do teatro? Eu acho que todo mundo que faz teatro tem essa perspectiva, na verdade, tem esse desejo. Assim, agora é difícil viabilizá-lo, né? Mas a gente está aí nessa luta também. Agora a Companhia Alô Doçura tem 2, 3 anos já de vida, a gente já começa... Porque tem isso também, é muito fácil uma companhia surgir, um grupo surgir, ele ter um espetáculo e depois ele se desmanchar. Não é fácil também, porque são relações humanas, é uma família que se cria ali, que todo mundo precisa estar dialogando e todo mundo precisa estar com os mesmos desejos, né? Mas eu acho que a perspectiva de viver de teatro é uma perspectiva que seria o ideal para todo mundo que realmente gosta de teatro e faz teatro. Vocês acham que, por exemplo, nesse convite para vocês participarem de um festival em Natal, isso você acredita que dará visibilidade ao trabalho do grupo? Eu espero que sim. É um convite de um grupo que a gente admira muito, um grupo que se chama Clowns de Shakespeare, que são de Natal, e que nos convidaram para ir para esse festival que acontece lá em novembro. E pra gente vai ser uma experiência, pra gente, só o fato de a gente conseguir levar o nosso espetáculo e apresentar para um outro público, um público de Natal, que talvez a gente não tivesse a possibilidade deles verem a peça aqui em São Paulo, com certeza, e a gente não teria a possibilidade de ir para lá e ver, e participar de um festival também, na verdade, estar em contato com outros grupos, né, não ser só nosso espetáculo isolado, isso já vai render bons frutos lá na hora. Espero que também isso depois, futuramente, nos traga outros frutos também tão bons quanto esse. Diego, fala aqui um pouco mais da tua peça e convida aqui os nossos telespectadores, né, para o período que você vai ficar em cartaz, e nós convidamos a todos para assistir sua peça. Você vai ficar no Teatro Comune, na Rua da Consolação, 12 e 18. Isso. Eu quero que você fale um pouco mais para incentivar as pessoas a apoiar esse grupo que está desenvolvendo esse trabalho às custas da sua colaboração. Quer dizer, foi uma colaboração coletiva, onde as pessoas que talvez eles conheçam, pessoas que eles não conhecem, que acreditaram na proposta do projeto e fizeram a sua contribuição. Então, para esse público que contribuiu para você, fala um pouco da Idade da Ameixa e convida eles para que assistir sua peça. Eu queria convidar todos a irem assistir a Idade da Ameixa da Companhia Alô Doçura no Teatro Comune, Rua da Consolação, 1218. A gente estreia dia 4 de outubro e fica sempre aos sábados e domingos até o dia 25 de outubro. Lembrando que então a gente não tem o domingo, dia 26 de outubro. Sábados às 21h30, domingos às 20h30. Os ingressos eles podem ser adquiridos tanto na hora, na bilheteria do teatro, quanto pelo ingresso.com. Já estão à venda também os ingressos. E qual é o preço aí, Diego? O pessoal se preocupa muito, né? Quanto custa que eu vou sair de casa? Tem estacionamento fácil? Como é que é? Tem, por exemplo, o teatro tem acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade de mobilização? Os ingressos são R$30, 15,5 para estudantes, aposentados e todas as categorias aí previstas em lei. Tem um estacionamento logo do lado do teatro, então é realmente do lado. Tem o teatro, tem o estacionamento do lado. E sim, ele é acessível e tem também uma lanchonete, um café ali na frente, caso vocês queiram chegar antes e podem ficar ali já no teatro, tem um espaço de convivência ali bem bacana.
Olha aqui, para vocês a peça estreia agora na primeira semana de outubro, né? E para quem escrever ou telefonar durante a apresentação desse programa, o telefone que está aqui passando, o vídeo, o programa As Ideias em Debate vai fornecer 2 ingressos. Você se compromete a dar 2 ingressos para quem vai assistir aí. Ó. Não vale, né, para a nossa produção. Nossa produção ali, a Tatiana que está nos assistindo aqui, está morrendo de vontade de assistir. Mas, Tatiana, o Diogo vai te dar realmente um convite, você não precisa se preocupar com isso. Pode Então, deixar, você vai assistir Tatiana. a peça. Pode deixar. Diogo, eu te agradeço pela entrevista, foi muito rápida, já terminou, se entendeu? A gente passa rapidamente. E mais uma vez aqui, reforçando o convite para vocês prestigiarem o Grupo Alô Doçura e a peça A Idade da Ameixa. Isso é muito importante, é um grupo de jovens que faz com amor teatro e que resolveram fazer aí, buscar financiamento coletivo para realmente desenvolver o projeto que eles tanto acreditam e que eles gostam. Muito obrigado, Eu que agradeço. pela tua entrevista e até o próximo programa.